Olá, hoje eu acordei essa manhã, dia 1º de maio, eu fui despertada pelo Espírito Santo, com uma vontade muito grande de ler o capítulo 3 do meu segundo livro, A Terra do Coração, que fala sobre identidade. Para quem não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Eu me chamo Jéssica Dias Rodrigues. Eu sou engenheira ambiental e mestre em biotecnologia vegetal, mas por vocação divina eu sou escritora. Na verdade, eu escrevo por inspiração do Espírito Santo de Deus, de tudo que Ele vai fazendo na minha vida, todos os moveres, cura emocional, alinhamento da minha identidade, libertação. E chega um momento que ele pede para eu registrar e isso se tornam livros. Então eu sou tradutora do sobrenatural que eu vivo com Deus e escrevo. Muitas das situações que ele vai me ensinando, me movendo, é por meio de sonhos proféticos. Inclusive este livro, que é o meu segundo livro que eu escrevi, foi entregue para mim numa madrugada. E aí eu sou tocada em várias lembranças, vários pensamentos e vou trazendo para dentro do livro, vou entendendo como o Senhor quer que eu faça. Então esse livro ele foi lançado aqui no Brasil, na cidade de Campos dos Goytacazes, dia 1º de novembro de 2025, então foi ano passado, há 6 meses atrás, eu lancei esse livro na minha cidade natal, em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. E hoje, dia 1º de maio, 6 meses depois, é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo deste livro. Então eu não ando conforme a minha vontade, conforme o meu achismo, eu sempre escolho estar atenta à vontade de Deus, de cumprir a vontade dele. Espero ele me tocar, ele me conduzir, ele me levar a fazer algo. Não faço por mim mesma, embora a minha carne tende a querer fazer, mas eu sempre tento obedecer para cumprir a vontade dele. Então hoje, aqui agora, este dia, 1º de maio de 2026, estou cumprindo a vontade do nosso Pai Celestial para ler o capítulo 3 deste livro. Quem é tocado por Jesus, quem se submete ao processo de Deus, quem se submete à condução do Espírito Santo, passa por vários processos de libertação, de cura emocional, de alinhamento da identidade. E essas pessoas, quando elas são curadas, saradas, libertas, elas têm autoridade no mundo espiritual, elas têm a unção para sarar, para libertar, para curar outras pessoas. Então este livro é uma ferramenta de cura de Deus. Por meio da minha vida, do que Ele fez em mim, está aqui registrado e eu tenho convicção, eu tenho uma fé de que quem lê vai receber também esta cura, desde que a pessoa realmente esteja aberta e queira e ore por isso. Então vamos começar. Este livro é A Terra do Coração. Ele faz parte da minha jornada de renúncia profissional. Uma jornada que eu escrevo em 3 livros, porque não foi fácil para mim compreender que eu deveria fazer renúncias. Não foi fácil renunciar, entregar tudo para Jesus. No primeiro livro, que é do Casulo à Luz, eu começo a contar a história da minha primeira renúncia, sem saber que eu teria a segunda renúncia. Que este livro aqui ainda não conta a segunda renúncia. Aqui eu até exalto um sonho profissional, né, que eu carregava. Mas eu não vou dar muito spoiler dessa parte, talvez em outro vídeo eu possa trazer isso, porque o foco hoje é identidade. Só quero que vocês entendam, né, principalmente as leitoras mulheres, porque meu coração é para vocês, para falar para vocês. Que eu estou escrevendo agora o 3º livro para fechar a trilogia de uma renúncia da área profissional, para viver os sonhos de Deus, para realmente entender para que eu fui criada.
e por quê. Ontem foi depois de muitos meses sem escrever. Não podemos romantizar os processos com Deus. São difíceis, muitas vezes dolorosos, muitas vezes é confronto. Eu tenho passado ainda por muitos processos. Cada área da nossa vida, Jesus vai tocando. Então, tem a área da identidade, que é que eu vou trazer hoje. Tem a área de relacionamento, de casamento. Tem a área de maternidade. Tem a área profissional. Tem a área você como filha de Deus. E ele, com muito amor e com muito carinho, ele vai trabalhando as camadas, as áreas. Ele vai descortinando uma por uma, com muito amor, com muito zelo, porque a gente não suporta receber revelação de tudo de uma só vez, ser curada de tudo de uma só vez. Tem caixinhas que estão guardadas lá no nosso inconsciente, que está tão fechadinho, algo lá da infância, traumas, medos, vozes que feriram a sua alma. E aí Jesus, quando você começa a caminhar com Jesus, você dá de frente com a cruz. É como se fosse uma batida. E aí, com muito amor, ele pega você e te traz para trás. Com amor, ele vai voltando a sua vida, a sua trajetória, ele vai te mostrando, descortinando cada área da vida sua que você foi ferida, que há traumas, que precisa de cura, precisa de uma consciência. E é com Jesus. Não tem psicólogo, terapeuta, não tem livro de autoajuda, não tem meu livro que vá fazer isso. É Ele, é você caminhar com Ele e voltar com Ele. Ele é o único que realmente pode descortinar os traumas mais ocultos e mais escondidos que você carrega na sua alma, que muitas vezes nem você sabe que você carrega. Eu tenho também uma jornada de traumas que eu não sabia que eu carregava, que é uma coisa mais pra frente que eu vou vir a trazer. Vamos começar hoje, vamos trabalhar identidade. Fui curada na minha identidade e eu acredito muito que eu carrego a unção na minha voz, nos livros. Este é o meu servir ao reino dos céus, este é o meu servir ao ministério de Cristo, transbordar, passar adiante o que Ele fez em mim, que Ele me ensina. Porque pensa numa pessoa que não conhecia a palavra de Deus antes deste encontro. Tem mais ou menos 4 anos que eu tive meu encontro com Jesus. Pensa numa pessoa que nunca leu a Bíblia na vida, que estava numa religiosidade que não tinha a Bíblia como uma obra central. Então eu desconhecia a palavra de Deus, eu não conhecia Jesus Cristo como Ele realmente é, e sim como as pessoas falavam dele, ou a religião falava dele, ou os meus achismos. Mas hoje eu caminho com o Espírito de Jesus, né, Espírito Santo. Então Ele está me dando a oportunidade de o conhecer verdadeiramente. E esse é o desejo do meu coração para todos da humanidade, porque foi por todos que Ele nos trouxe a salvação. Esse livro, ele não está disponível em nenhuma plataforma de venda, não tem dele no digital, e-book. Eu estou com ele, eu tenho 500 exemplares deste livro na minha casa. E quem se interessar, entre em contato comigo. Eu estou aqui com um valor muito simbólico, não é para lucrar em cima do livro, porque essa obra não é minha, é de Cristo. Mas eu preciso fazer a venda para manter o ministério, que eu tenho outros livros para publicar e realmente não é barato lidar com editora, fazer gráfica. Então, quem tiver interesse, que é uma ferramenta de cura, não tem preço que se pague o que Jesus está fazendo por meio desta obra, de tantas outras obras de pessoas que deram sim para Ele. Então, quem tiver interesse, é um valor realmente simbólico para realmente ajudar com o custo do próprio livro, dessa ferramenta, para estar em papel, nem em capa. E todo o trabalho da editora que está por trás também, de deixar ele tão lindo. No final de cada capítulo, eu trago louvores. Deus, Ele age muito comigo com louvores, quando Ele quer descortinar algo, quando Ele quer revelar algo. Ele usa louvores. Então, no capítulo 3, ao final, eu coloquei o louvor Ousado Amor.
E, inclusive, eu estava com ele aqui agora, quando comecei o vídeo. Era o louvor que estava tocando, porque a gente aciona o céu, a gente entra em sintonia com o Espírito Santo. Ele já está aqui. Eu estou com o Espírito Santo, sim, intensamente desde ontem. Como eu disse, né, eu ontem praticamente finalizei o terceiro livro que fecha a trilogia da renúncia profissional. Está muito precioso essa trilogia. O primeiro livro do Caso da Luz está disponível na Amazon, tem dele em e-book. O segundo e o terceiro vão estar comigo. Então eu quero trabalhar bastante o segundo, porque vocês precisam ler a sequência. Fui sendo levada de tijolinho em tijolinho no conhecimento de Deus, no entendimento. Então os livros também carregam o passo 1 que eu dei de conhecimento, ao livro 2 tem mais um passo um pouco mais profundo, o livro 3 tem um passo mais profundo. Então quem quer caminhar desde o começo no conhecimento em Deus, esses processos que ele fez na minha vida, que provavelmente ele pode fazer na sua algo semelhante, eu oriento que leia os livros na sequência. Vamos começar, vou fazer uma oração para convidar a presença do Espírito Santo para lermos juntos agora capítulo 3 do livro A Terra do Coração. É um livro também que trabalha, né, a identidade, que trabalha uma parte da renúncia que eu fiz profissional, entendimento disso. Trabalha também o luto. Eu perdi meu pai terreno, mas eu sou adotada pelo Pai Celestial, eu não sou órfã de pai. Eu tenho um pai que me ama. Eu sou muito grata por esse encontro com Jesus que eu tive, eu sou muito grata pela revelação que Deus tem me dado, de eu o conhecer com intimidade e relacionamento, porque o que ele mais quer é se relacionar com as suas filhas, com seus filhos. Então, Pai amado, Pai querido, aqui estamos na sua presença. Te convido agora, Espírito Santo, para estar aqui comigo. Me diminua para que o Senhor cresça. Use a minha boca, os meus lábios, para o Senhor falar o que o Senhor quer falar hoje. O Senhor me chamou, me acordou, me despertou, filha. Leia o capítulo 3 e ensine as minhas filhas o que eu te ensinei. E eu sei que hoje vai ser uma manhã de libertação na identidade, de traumas, de cura emocional. E em nome de Jesus, que o que saia da minha boca carregue uma unção para curar, para libertar, para acionar mulheres, para despertar as filhas de Deus. Capítulo 3. Acessando a minha nova identidade em Cristo. Se você tem este livro, eu peço que você pegue o livro para a gente poder fazer a leitura juntas, porque este capítulo é o único capítulo que tem atividades para você poder escrever. Separa uma caneta, tá? E também separa um espelho, que faremos uma dinâmica do espelho juntas, tá bom? Então, se quiser pausar o vídeo para pegar o livro, pegar a caneta e pegar o espelho, é melhor, né? Você pausa, pega esses instrumentos e volta para cá. Quem não tem o livro, pode pegar uma folhinha de caderno para poder escrever, que o Espírito Santo vai tocar vocês hoje. E quem quer o livro, pode acompanhar o vídeo e entrar em contato comigo para poder entregar o livro e vocês fazerem o exercício dentro do próprio livro, ou caso vocês já tenham feito o exercício aqui agora comigo e tenham sido já libertas, atingiu a consciência, vocês podem adquirir o livro também para ler os demais capítulos, não escrever nele, por exemplo, o capítulo 3, né, que tem atividade, e presentear a sua mãe, a sua irmã, alguma amiga que Deus tocar no seu coração, tá? Vamos lembrar que está chegando o Dia das Mães e eu quero depois fazer, né, um sorteio pelo Instagram para presentear algumas mães com este livro, tá? Se você também sentir no coração de presentear a sua mãe, então seria um lindo presente. Vamos começar a leitura. Identidade distorcida. Em agosto de 2024,
fui conduzida pelo Espírito Santo a participar de um curso chamado Metamorfoses, liderado por Gisá Batista Jansen, dentro do movimento Voe Borboleta. Vou dar aqui uma pausa para poder explicar. Como eu disse, né, eu estou tendo a oportunidade de conhecer Deus verdadeiramente. Então, uma delas é a sessão da palavra dele, que é a Bíblia. Outra delas é ouvindo pregações de pessoas que o conhecem e falam dele, falam de Jesus na sua verdadeira essência. E hoje temos muitas pessoas que fazem cursos, conferências, seminários também, com temas específicos. E eu fiz alguns cursos, né, ao longo da minha caminhada com Cristo. No meu primeiro livro, eu trago todos os vídeos de pregações que eu assisti, onde eu ganhei conhecimento, os cursos que eu fiz. O primeiro curso foi Casa de Isabel, da pastora Viviane Martinello. Lá me forjou como filha de Deus, esposa e mãe, segundo o coração de Deus. Depois eu fiz o curso Metamorfoses, do movimento Voe Borboleta, da Gisá Batista, que me ensinou sobre discernir vozes e sobre a minha real identidade. Então, este capítulo eu trago tudo que eu aprendi dentro deste curso, tudo que o Espírito Santo descortinou dentro deste curso, tudo que eu realmente fui liberta e curada. Esse curso foi uma ferramenta de Deus, um instrumento dele na minha vida. Então aqui eu trouxe bem na íntegra o que eu vivi dentro deste curso. Então, voltando aqui à leitura. Essa experiência foi um divisor de águas na minha caminhada. Através dela, minha mente foi renovada. Padrões limitantes foram quebrados. E comecei a viver uma nova dimensão da liberdade que Cristo oferece àqueles que se rendem verdadeiramente aos seus planos e seguem os passos deixados no manual da vida, a Bíblia. Quantas vezes acreditamos que precisamos enfrentar sozinhas o medo, a rejeição, a ansiedade, a culpa, a religiosidade, o perfeccionismo, como se fôssemos obrigadas a carregar sozinhas pesos que o Senhor já venceu na cruz. O movimento Voe Borboleta é uma resposta do céu para mulheres que têm vivido aprisionadas por mentiras que as afastam da sua verdadeira identidade. É uma jornada de cura, transformação e renovação da mente, na qual aprendemos a identificar e substituir tais mentiras pelas verdades eternas de Deus, a restaurar nossa identidade em Cristo e a ativar o propósito para o qual fomos criadas. Ali aprendi que não preciso viver com medo. Em Cristo posso voar livre como borboleta, que passou pelo casulo da dor e agora reflete a beleza da graça. Conto em maior detalhe meu testemunho de encontro com Jesus no meu primeiro livro, Do Casulo à Luz, uma jornada de metamorfose, fé e crescimento. Você já se perguntou se a pessoa que você é hoje é de fato quem Deus criou para ser? Essa é uma pergunta que vai virar chaves dentro de você. Vou repetir. Você já se perguntou se a pessoa que você é hoje é de fato em quem Deus criou para ser? Eu vou pegar aqui o espelho e vou acrescentar aqui mais uma pergunta. Você vai olhar para o espelho no momento que você estiver sozinha em oração com o Espírito Santo. Você vai olhar para o espelho e vai falar assim: eu me vejo como Deus me vê? Pergunta para ele: Espírito Santo, como Deus me vê? Me mostra, me ensina. Talvez a resposta não venha de imediato, mas ela pulsa dentro de você como um eco do céu. Há algo em nós que sabe, no fundo da alma, que fomos criadas para mais, que existe uma essência pura, original, intocável, que veio diretamente do coração do Criador.
e que essa essência, ao longo da vida, foi coberta por tantas camadas de dor, rejeição, medo e mentiras. Camadas, sim, ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, desde o ventre da nossa mãe, porque lá bebês já são rejeitados às vezes pelo pai ou pela mãe, ou eu queria um menino e veio menina, ou eu não queria essa gravidez. Muitas pessoas são rejeitadas desde o ventre e a gente recebe esta carga. É uma geração que está dentro de você, no seu ventre. É uma responsabilidade que o céu te entregou. Às vezes nossos pais não têm maturidade, nem essa consciência para lidar com isso, com a chegada de um filho, que é um filho de Deus primeiro, antes de ser nosso, é dele. Ao longo da nossa vida, a gente vai recebendo camadas que vai abafando, escondendo a nossa real identidade. E ela vai se distorcendo. Quando nos tornamos adultos, talvez estamos bem diferentes da forma original que Deus nos fez. Isso é muito, muito sério e grave. E acontece mais do que nós imaginamos. Neste capítulo, vamos fazer uma jornada. Não apenas de reflexão, mas de restauração espiritual. Vamos voltar à fonte. E é lá, no lugar secreto com Jesus, que sua verdadeira identidade será revelada. Eu estou grávida, estou com 4 meses, estou numa linda estação de gerar. E desde que eu aprendi a reconhecer a minha identidade, eu aprendi a ver a identidade dos meus filhos. Eu tenho uma filha de 8 anos, linda, cheia de dons espirituais específicos, diferente dos meus. E eu tô aqui para ser mãe, ponte entre ela e Deus, uma facilitadora, uma cooperadora, e que Deus quer fazer na vida dela e na vida do bebê que está no meu ventre. Então, caminhar com Deus é intimidade, é relacionamento, é isso que Ele quer. E essa intimidade nós vamos conquistando com Ele. Ele quer falar, porque Ele fala o tempo todo. Nós que temos os ouvidos espirituais fechados e não ouvimos, não entendemos o que Deus está nos falando. E hoje, tantas cadeias eu já consegui romper e quebrar, tantos casulos que eu passei e rompi. Eu sou muito sensível a Deus, muito sensível a Jesus, a presença do Espírito Santo na minha vida. E, inclusive, Ele já revelou a identidade do meu bebê, como ele é na sua essência, a personalidade que ele vai ter. E mais uma vez, é o que eu quero para todas vocês, esse caminhar íntimo do Pai te revelar muito antes dos outros saberem, você já sabe que Ele te contou. Não é uma mentira, é uma verdade. A forma como enxergamos a nós mesmas muitas vezes não reflete quem realmente somos. Nossa identidade foi sendo moldada pelas experiências que tivemos, e muitas delas negativas. Palavras duras, rejeições, comparações. Que perigo são as comparações. Como rouba a nossa identidade. Como a rejeição rouba a nossa identidade, a nossa essência, a nossa pureza de espírito e de alma. Abandono. Tudo isso foi lançando camadas sobre a nossa essência. Desde o nosso nascimento, vamos sendo moldados pelas vozes que nos cercam. Pais, amigos, além de traumas, medos, expectativas frustradas. E às vezes é quem mais nos ama, é quem mais nos fere, quem mais lança sobre nós feridas, não é mesmo? A culpa não é deles. Eles também estão feridos. Quem está ferido, fere. Mas você foi levantada para romper este ciclo. De você para frente, não mais. O que a sua mãe, o seu pai, qualquer pessoa fez na sua vida, você
tende a replicar para os seus filhos, que vão replicar para os filhos dos seus filhos. Mas quando você se levanta e compreende esse ciclo, esse mover, e rompe ele, perdoa, se liberta disso, você não passa mais para frente, tá? Então é um ponto, essa chave aqui é muito importante, eu acabei de falar agora. Nem li no livro ainda, mas já veio aqui, segura essa chave. Quando uma criança cresce ouvindo que não é suficiente, ela começa a acreditar nisso. Nós pais, a gente acaba calando muito nossos filhos. Sai daqui, essa conversa de adulto, você não tem que estar aqui. Ou calando eles, quando eles vão falar algo. Você não tem que falar, você é criança. Você não tem que opinar sobre no meio de adulto. A gente vai sem querer calando, abafando essa voz da criança interior. Que depois vai crescer, mas aquela voz calada, ela permanece dentro dela. Temos que tomar muito cuidado como nós criamos nossos filhos, como nós lidamos com eles desde pequenos. Quando alguém é traído, pode passar a pensar que não é digno de amor. Você não é o que te aconteceu, tá? Você não é o que fizeram com você, o que você fez. Isso não te define. Quando a dor é constante, a identidade se deforma. Quando a dor é constante, a identidade se deforma. E é assim que nasce a identidade falsa, uma versão de nós moldada por feridas. E às vezes passamos anos ou até mesmo décadas vivendo com essa identidade distorcida, achando que somos apenas o resultado daquilo que nos aconteceu. Mas Deus a está chamando de volta. Ele quer remover essas máscaras e revelar quem você sempre foi aos olhos dele. A Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. Isso significa que, na origem, carregamos a identidade do nosso Pai. No entanto, o pecado, as feridas, as mentiras plantadas pelo inimigo de nossas almas nos afastaram dessa essência. Aqui no livro eu trago uma frase-chave. Quem você é hoje pode não ser quem você foi criada para ser. Pega essa chave. Começa a se questionar. Talvez, neste momento, o Espírito Santo já está começando a te incomodar em algo dentro de você. Passei uma vida inteira achando que eu era assim, assim, assim. Na verdade, eu não sou. Eu sou como? Pergunta pra ele. Eu sei que é muita informação. Talvez você tenha que pausar o vídeo, orar, refletir, escrever. Talvez você tenha que voltar e assistir de novo. Talvez você tenha que assistir depois em outro momento de novo, ou ler o livro. Tá? Não coloque essa carga para você agora, de resolver tudo agora, tá? Primeiro, abra seu coração para esse entendimento. E deixa que o Pai, ele vai conduzir. Vamos agora entrar numa parte desse capítulo muito importante, chamado Denunciar as Mentiras. Essa parte é preciosa. Vamos aprender a identificar, para denunciar, para recusar as mentiras que foram colocadas em camadas sobre a nossa identidade. Tá? Vamos lá. Identidade falsa é aquela que foi construída sobre mentiras. E para acessar a verdade, é necessário primeiro expor e denunciar as mentiras que aprenderam. Expor e denunciar as mentiras que prenderam a verdade. Em quais vozes você acreditou sobre a sua identidade? Que frases ficaram ecoando na sua alma e determinaram quem você achava que era?
Talvez você precise fazer uma lista. Pergunte a si mesma: sou o que o meu Criador me criou para ser? Essa pergunta precisa ecoar dentro de você. É possível que você esteja vivendo uma identidade falsa, uma versão distorcida pela dor. Antes de acessar a verdade, precisamos identificar e rejeitar as mentiras. Mentiras que aceitamos como verdades absolutas. Mentiras como: eu sou difícil de amar. Eu tenho dificuldade de amar meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai. Por que eu tenho dificuldade de amar tal e tal pessoa? Eu não fui feita para amar? Será? O que está por trás disso? Será que é uma falta de perdão? Será que é alguma ferida que ainda lateja e sangra da infância? O que será? Próxima frase, que pode ser uma mentira que mascara a sua identidade. Eu sempre vou fracassar. Às vezes na escola, na época da sua infância, você não tirava notas boas, seus trabalhos não eram bons, aí você acreditou na mentira que você não consegue fazer direito, que outros fazem melhor que você, aí entra na comparação. Por que você não consegue fazer direito? Será que alguém colocou uma semente uma única vez e isso te travou? E você acha que você não foi feita para dar certo, para fazer sucesso, para fazer algo bom e melhor? Que você foi feita para fracassar? Você acha mesmo que Deus ia criar uma filha, um filho para fracassar? Próxima frase mentirosa. Deus não se importa comigo. Porque tudo de ruim acontece comigo. Por que aqui eu não dei certo, no casamento eu não dei certo, no namoro eu não dei certo, na compra da casa não deu certo, no carro bateu? Por quê? Que tudo dá errado comigo? Deus não se importa comigo. Ele se importa com todo mundo, menos comigo. Será? O que está travando a sua vida? A gente tem que parar de botar a culpa em Deus. E entender que há camadas, que há vozes contrárias, que há situações que nos travam. E isso impede as coisas fluírem. E que o que está travado, você precisa destravar. É simples. Desde que você entenda o que está travado. Que a chave para destravar, ele te dá. Próxima frase mentirosa. Eu não sou boa o bastante. Meu passado me define. Nossa, isso daqui... Nós somos humanas, nós cometemos erros, falhas, mesmo caminhando com Jesus, mesmo cheio do Espírito Santo, a gente vai cometer erros, a gente vai cometer falhas, a gente vai pecar, mas isso não nos define. Nós não podemos ficar presas no erro e achar que a gente é aquilo ali. Não, a gente não é nossos erros. Outra frase enganosa. Eu nunca vou ser suficiente. Eu sou um erro. Ninguém me ama de verdade. Eu sou ansiosa, estressada, chata. Eu acreditava nessa mentira. Eu sou ansiosa, eu sou estressada, eu sou chata. Mas eu sei que a minha essência não é essa. Eu posso estar chata. Eu posso estar ansiosa, mas eu não sou. Estado diferente de ser. E quando me pego assim, eu falo para mim mesma: atenção, tá caindo na mentira de novo. Você já foi liberta? Aí você tem a autoridade de perceber quando aquela mentira ela é denunciada por você mesma, quando ela volta, ela vai voltar, tá? Ela vai tendenciar a voltar. Aí você já sabe que aquilo é mentira. Aí você já
se liga rapidamente e começa a renunciar a ela, quando ela tenta voltar de novo, entendeu? Tenho medo de exposição e falar em público. Também foi uma mentira que eu carregava, porque eu tinha gagueira e isso me impedia de me expressar abertamente. Hoje eu acho que eu falo sem gaguejar. Jesus deve ter me curado nessa área, ou isso realmente era uma mentira, e quando eu percebi, isso foi quebrado e a gagueira não me toma mais. Uma vez ou outra ela até vem, mas eu repreendo ela também. Eu não fui feita para gaguejar. A minha fala, ela é fluida, ela é livre, e a gagueira faz o quê? Ela nos envergonha, ela nos cala. Você fica com medo de falar e sair a gagueira, né? Então passei uma vida inteira sendo travada pela gagueira. Já era uma situação para calar a minha voz. E hoje eu tô aqui, ó. Não sei se em algum momento desse vídeo já estamos em quase 40 minutos. Eu gaguejei, não tô me lembrada. Também se gaguejei, não percebi. Se não percebi, porque isso não me parou, não me travou, não me intimidou, não me envergonhou. Se aconteceu, eu não percebi. E se acontecer também, tá tudo bem. Isso não me impede mais, não me paralisa mais. Estou liberta disso. Uma gagueira, gente. Então imagina todas as outras coisas que a gente pode ser liberto. E aqui o último exemplo de uma fala mentirosa. Eu não sou inteligente. Mais uma vez eu me venho na memória, né? Na infância, a gente ouve na escola, você é burra. Ou ouve do pai ou da mãe em momento de estresse, você é burra. Você fez tal coisa, burra. Não tem isso? Gente, a gente vai pegando isso como verdade. Né? Coisas tão pequenas, né? Mas vai penetrando e abafando a nossa real identidade. Vou continuar aqui a leitura do livro. Estou na página 62. Lá embaixo agora. Essas são sentenças que não vieram de Deus. São prisões emocionais e espirituais que precisam ser quebradas. Prisões serem quebradas. Essas frases não nasceram no coração de Deus. Foram semeadas por situações, pessoas feridas ou diretamente pelo inimigo de nossas almas. Declare com fé: eu rejeito toda mentira plantada em minha mente e em meu coração. Eu não sou o que me fizeram, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu vou repetir essa frase ao longo do livro, desse capítulo. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Porque eu tive que falar para mim isso inúmeras vezes durante esse processo do curso Metamorfoses que eu fiz, e na dinâmica de espelho, que vocês vão entender mais pra frente um pouquinho, eu tive que repetir para mim muitas vezes. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu não sou quem minha mãe diz que eu sou. Eu não sou quem meu pai diz que eu sou. Eu não sou quem meu marido diz que eu sou. Eu não sou quem as pessoas do trabalho diz que eu sou. Eu não sou quem meus amigos diz que eu sou. Eu não sou quem eu mesma diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Então precisamos entender como Ele nos vê, para a gente acessar a verdade sobre nós e não sobre o que os outros falam de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a Jesus e Jesus é a verdade. E é Ele que liberta, somente Ele liberta, somente Ele nos salva. Obrigada, Jesus. Você não precisa carregar mais esse peso. Denuncie as mentiras no espírito, cancele-as com a autoridade que você tem em Cristo. Traga à luz as verdades. Você não foi criada para obedecer o medo. Você foi criada para obedecer à voz do seu Pai Celestial. A verdade que liberta, a fé que move montanhas.
A escravidão do medo é uma armadilha sutil para nos calar, paralisar e impedir que vivamos tudo o que o céu sonhou a nosso respeito. A escravidão do medo. O medo nos escraviza. O medo escraviza a nossa alma. Por isso que Jesus liberta, porque Ele liberta a nossa alma. A nossa alma são as nossas emoções. Submeta as emoções a Cristo. Não deixe as circunstâncias atuais, a do passado, a do futuro, que é a ansiedade, o medo que vai acontecer. A depressão é o medo que aconteceu. Submeta as suas emoções a Cristo, porque Ele é o único que pode colocar elas no lugar certo. Ok? Tá claro isso? Desde o princípio, vemos que o plano original de Deus para nós era liberdade, comunhão e confiança. O plano de Deus para nós, seres humanos, era liberdade. O medo aprisiona, o medo não liberta. Então, liberdade, viver sem medo, viver sem os traumas. Mas como viver sem medo, sem traumas, se o tempo todo a gente está sendo alfinetado, lançado sobre nós situações difíceis, medo, trauma, pai, é mãe, é trabalho? Sim, nós seremos bombardeados, sim. A diferença é o que você vai fazer quando for bombardeada. Você vai pegar para você aquilo, você vai absorver aquilo na sua identidade, você vai acreditar naquelas mentiras todas? Não. Você vai entregar para Cristo. Cristo que é mentira, revela para mim se é mentira. Melhor, Cristo me dá a verdade que está para cancelar esta mentira que eu recebi agora de um pai, de uma mãe, de um trabalho, não importa do que. E assim você vai transformando a sua mente. Essa é a metanoia que Cristo nos pede, que Paulo fala. Transforme a sua mente, leve a sua mente cativa a Cristo. Porque somente Ele liberta e cura as nossas emoções. E toda a cura física de doenças, da saúde, primeiro Cristo vai na emoção, que é causadora inicial do físico, tá? Primeiro Ele cura por dentro, e depois no físico. Em Gênesis, Adão e Eva andavam no jardim, na presença do Senhor, sem culpa, sem vergonha, sem medo. Pensa, lá na criação, no início, Deus andava no jardim com Adão e Eva, gente. Todo final do dia tinha aquele encontro diário com Deus. Com comunhão, com intimidade, com relacionamento, dentro do jardim do Éden. Os primeiros seres humanos. Sem culpa, sem vergonha e sem medo. Era um relacionamento puro, simples, livre. A verdade veio primeiro. A verdade do reino dos céus. A identidade dada por Deus a Adão e Eva. A liberdade de escolher o bem, a comunhão perfeita com o Criador. Mas então veio a mentira. Então, a verdade veio primeiro e depois veio a mentira. O inimigo, materializado em serpente, distorceu a verdade divina. E até hoje o inimigo distorce a verdade divina nas nossas vidas todos os dias. Essa é a principal missão dele. Distorcer a verdade de Deus sobre nós. Colocando dúvida sobre a bondade de Deus. E quando o pecado entrou, o medo veio junto. A palavra diz: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Quando Deus vai, já tinham cometido o pecado de comer o fruto proibido, a desobediência de Eva e Adão, ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal.
Eles colocaram o livre-arbítrio em ação. E aí Deus volta naquele momento depois para estar com eles, como todo dia, mas dessa vez eles se escondem. Porque o pecado entrou e eles sentiram medo, e eles sentiram a vergonha. Adão e Eva se esconderam, se envergonharam, se afastaram. O medo nasceu ali, como fruto da desobediência. Mas antes disso, não existia medo, porque onde há verdade, há paz. Isso nos revela algo profundo. O medo é fruto da mentira. A esperança é fruto da verdade. Quando cremos nas mentiras, você não é suficiente, você não vai conseguir, Deus não está com você, não tem mais jeito, o inimigo adora colocar essas mentiras dentro da gente. O medo toma o lugar da fé. O medo nos escraviza, nos cala, nos impede de sonhar. Mas quando cremos na verdade do céu, você é filha, você é amada, você foi chamada. Nada pode te separar do amor de Deus. Então a presença renasce, a fé é ativada e a liberdade começa a florescer dentro de nós. Você foi criada para viver pela fé, não pelo medo. A fé leva você adiante. O medo aprisiona você no passado. A fé conecta a promessa. O medo prende você à dúvida. A fé é como obedecer à voz de Deus, mesmo quando não vemos. O medo é como obedecer à voz da serpente, mesmo quando sabemos que ela mente. O inimigo mente. Vou ler de novo. O medo prende você à dúvida. A fé é como obedecer à voz de Deus, mesmo quando não vemos. O medo é como obedecer à voz da serpente, mesmo sabendo que ela mente. Nós às vezes escolhemos acreditar na mentira sabendo que é mentira. Hoje o Senhor convida você a romper com o medo, a voltar à origem, a lembrar que a verdade veio primeiro. E tudo que Deus diz sobre você é maior do que qualquer mentira semeada no seu coração. Declare em oração: eu não sou escrava do medo, eu sou filha de Deus. Eu rejeito toda mentira e abraço a verdade do céu sobre mim. Eu viverei pela fé. Uau! Tem que dar uma pausa, porque vamos entrar agora no outro tema do capítulo, que é acessar as verdades. Sugiro vocês a pausar o vídeo agora, um pouquinho, para vocês assimilarem esses medos, essas mentiras que foram colocadas sobre vocês. Fechem seus olhos. Deixa Jesus falar com vocês. Pode ser que lembranças venham à sua memória. Não é você que está lembrando, é Jesus que está te lembrando. Pode ser que coisas na sua infância venham na memória, falas de alguém venham na memória. Deixa Deus descortinar essas mentiras, deixa Deus te mostrar as mentiras. Vamos dar uma pausa para poder vir com a segunda parte, que é sobre as verdades, sobre acessar as verdades. Vou pausar aqui para mim o vídeo e voltaremos em breve para continuar. Espero que estejam gostando. Tá sendo bom para mim também. Até logo.